Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Está começando o debate para governador do Rio Grande do Norte, aqui ao vivo pela InterTV Cabugi. No estúdio estão os candidatos filiados a partidos que têm a representatividade mínima no Congresso Nacional exigida por lei. A ordem dos candidatos no estúdio foi definida por sorteio e ficou assim: professor Carlos Alberto, professor Fátima Bezerra, do PT, Carlos Eduardo, do PDT, Breno Queiroga, do Solidariedade, e Robinson Faria, do PSD. O debate terá 4 blocos. Todas as regras foram aceitas pelos representantes dos candidatos em reunião com o jornalismo da InterTV Cabugi. Blocos em que os candidatos farão perguntas entre si. E no 4º bloco também teremos as considerações finais. Nos 4 blocos, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. A ordem das perguntas foi sorteada anteriormente na presença de representantes dos candidatos. No 1º e 3º blocos, os temas para estas perguntas serão livres. Os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. No 2º e 4º blocos, os temas serão determinados por sorteio que eu farei aqui, ao vivo. Cada candidato fará uma pergunta sobre um tema diferente. No 1º e 2º blocos, todos os candidatos terão que ser perguntados uma vez. Cada candidato terá que perguntar sempre a quem ainda não falou. No 3º e 4º blocos, cada candidato poderá ser escolhido para ser perguntado no máximo 2 vezes. Neste caso, é possível que um dos candidatos não responda a nenhuma pergunta no bloco. O tempo da pergunta será sempre de 30 segundos. O escolhido para responder terá 1 minuto e meio para a resposta. Quem perguntou terá 1 minuto e 15 segundos para a réplica e quem respondeu terá 1 minuto para a tréplica. Bom, no último bloco também serão feitas as considerações finais por cada candidato e um acordo feito com eles ficou definido que esse tempo das considerações finais será de 2 minutos. O candidato sorteado para fazer a primeira pergunta é Breno Queiroga, do Solidariedade. O tema é livre. Para quem o senhor fará a sua pergunta, candidato? Para o governador Robson. Pois bem, então o senhor tem aí 30 segundos para fazer a pergunta. Governador, o estado do Rio Grande do Norte hoje é o estado mais violento do país, tem a 3ª pior educação do ensino médio, tem o salário dos servidores atrasados, o fundo da previdência dos funcionários já foi sacado, temos 60% das estradas em péssimas condições. Esse cenário todo não foi só o senhor que construiu com o governo do senhor. Foi construído ao longo de décadas com a participação, inclusive, de outros candidatos que estão aqui. Na última campanha, o senhor se apresentou como novo. Hoje, Fátima se apresenta como novo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Boa noite a todos, a você que está em casa. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu estou governando o Estado, que infelizmente recebi como mais falido de toda a região Nordeste. E talvez o segundo em estado de falência pior do Brasil, depois do Rio de Janeiro. E como você falou muito bem, eu herdei essa conta. Não foi Robinson quem faliu o RN. O RN já começou falido na minha gestão. E eu consegui, com perseverança, com a equipe técnica competente, perseverar e fazer mais de 1000 obras, inclusive obras históricas, que jamais o povo esperava. Como, por exemplo, você morar em Natal e bater no peito e dizer, eu vou morar na capital, a única do país, 100% saneada. A questão da segurança é um tema nacional, merece um amplo debate. Qual o papel da União na segurança? Qual o papel do Estado? Qual o papel do município? Que foi que ajudou o governador no momento de crise? Os que fugiram do debate, os que não apoiaram em Brasília durante as crises que eu enfrentei. Então, eu governei só. Governei contra o ódio, governei contra o boicote em Brasília e posso hoje me apresentar em qualquer parte do Rio Grande do Norte, com um acervo de obras que discordo do candidato, porque eu acho que ele não conhece o RN como eu conheço, e levantar a cabeça com a consciência tranquila e dizer que o nosso governo fez mais do que eles fizeram em plena crise, quando tinha dinheiro sobrando no Estado. Encerrou, candidato? Tranquilo, deu para responder bem. O senhor tem, candidato, 1 minuto e 15 para a sua réplica. Meus amigos, de novo, aqui não tem nada. Em 87, quando eu tinha 7 anos de idade,
o candidato Robson e o candidato Carlos Eduardo entravam na política. Em 95, Fátima entrava na política. Essa turma vem trabalhando junto desde então, uns apoiando os outros, indicando cargos em seus governos. Esse cenário está construído e não existe mudança nisso aí. Quem construiu o problema do Rio Grande do Norte não serão as pessoas que vão resolver o problema do Rio Grande do Norte. Em 96, um ano depois disso, eu estava entrando na Universidade Federal do Rio Grande do Norte com 16 anos de idade no curso de engenharia. Em 2013, eu já tinha feito mais de 2.000 projetos públicos no estado do Rio Grande do Norte. Já tinha trazido mais de R$1 bilhão em obras para mais de 70 cidades nesse estado. Já tinha gerenciado mais de 500 convênios, a parte mais complicada da gestão pública. Em 2013, eu assumi a prefeitura de Olho d'Água do Borges, pior condição administrativa. Na minha cidade não tinha turismo, não tinha nem água, não tinha royalties. Nós vivíamos uma crise. Eu consegui enxugar a máquina pública. Tinham 15 secretarias, eu deixei com 6. Tinham 168 carros comissionados, eu deixei com 30 e consegui atender bem minha população com serviços de qualidade. É possível fazer diferente. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a sua O tréplica. candidato Breno quer dar aula de gestão. Ele trabalhou tão bem que perdeu a eleição. O povo não aprovou a sua gestão. E aqui você quer passar a impressão de gestor, mas o povo da sua terra não lhe reelegeu. Então, acho que você deveria ter um pouco mais de calma, não querer aqui dar aula de gestão aos demais candidatos, porque a sua gestão foi reprovada pelo povo da sua terra, uma cidade pequena. E digo mais, governar uma cidade, meus amigos, não é governar o Estado. A ex-prefeita de Mossoró, aliás, que o filho dela é o vice do candidato da família Alves, imagine só, ela tem uma fama de boa gestora. E ela terminou de quebrar o Estado, Rosalba Ciarline. Então, essa geração que você falou, eu não fiz parte dela, eu era parlamentar, eu não era executivo, você que era executivo. Então, a conta veio para Robson num ambiente de crise. E querem que eu faça na crise um milagre no momento que o Brasil também quebrou. Então, a minha consciência está tranquila, fiz muito e fiz muito mais do que os outros. Muito obrigado. Agora, quem faz a pergunta é o candidato Carlos Eduardo, do PDT. Para quem vai sua pergunta? O tema é livre. Para o candidato Carlos Eduardo. 30 segundos. Candidato, o governo de Robson Faria encaminhou à Assembleia em 2015 um pacotaço, um aumento de ICMS na gasolina, no álcool, nos serviços de comunicação, no diesel. O que o senhor acha dessa medida? Eu tenho 30 para a sua resposta. O Rio Grande do Norte é o estado que mais cobra impostos do cidadão. Você talvez não saiba, mas você paga na gasolina 29%, paga no remédio, paga em todos os produtos que você consome. Isso levou o estado ao longo dos anos. Na verdade, isso não vem do governo Robson, não. Isso vem desde 1995, com a política de arroz fiscal implantada pelo ex-senador Garibaldi Filho. Então, desde lá que o Estado vem aumentando suas alíquotas de impostos sucessivamente e tirando o seu poder aquisitivo. Você que está aí no interior, você paga os impostos mais caros do Brasil. Entre os 27 estados brasileiros, o povo do Rio Grande do Norte é o que paga mais caro para viver. Isso tem que ser diferente. Nós vamos baixar os impostos para que você viva melhor, para que você tenha mais dinheiro para comprar feijão, para comprar gás, para abastecer seu carro, para comprar material escolar para o seu filho. Então, ao longo dos anos, esses impostos chegaram a um ponto insuportável. O comércio está sem vender porque as pessoas não têm poder de consumo. Nós iremos reduzi-los gradativamente ao longo de 4 anos, para que ao final do nosso mandato, o Rio Grande do Norte seja o estado mais barato para se viver, onde se pague menos imposto. Isso também poderia ter sido feito, senhor Carlos Eduardo, nas passagens de ônibus de Natal, eram para ter sido desoneradas se o senhor dialogasse com o governador Robson Faria. O senhor tem 1 minuto e 15 para a sua réplica. Como prefeito de Natal, por 4 vezes, nunca aumentamos impostos. Apenas é dado o aumento do IPTU de acordo com a inflação, um comportamento que se repete há mais de 20 anos em nossa cidade. Como governador, nós não vamos aumentar a carga tributária. Ela já é excessiva no Brasil e no Rio Grande do Norte. E consideramos que, desta forma, sacrifica aquelas pessoas empreendedoras que geram trabalho, salários
e divisas para o Rio Grande do Norte. De maneira que a recuperação fiscal do Rio Grande do Norte, o equilíbrio fiscal do Rio Grande do Norte, que nós vamos buscar para botar salários em dia, pagar o custeio e botar os serviços para funcionar, não está dentro da nossa proposta o aumento da carga tributária. Nós vamos perseguir outro caminho, como, por exemplo, a volta do desenvolvimento econômico e, dessa forma, aumentar a receita para que a gente possa sanar o problema. Um minuto. Parece que falar uma coisa errada com convicção, ela acaba se tornando verdade. Mas não é isso que aconteceu. Aqui em Natal, toda a população sabe que os aumentos de IPTU foram muito acima da inflação. A gente sabe que as passagens de ônibus, por exemplo, subiram muito além da inflação. Por exemplo, na passagem de ônibus existe um ISS que você, cidadão, paga de 20 centavos em cada vez que você entra no ônibus. Só que esse imposto ele não é repassado para a prefeitura. As empresas recebem de você, cidadão, mas não recolhem para os cofres públicos. Então era muito melhor que a passagem fosse mais barata, 20 centavos, e o governo do estado e a prefeitura se unissem para desonerar a passagem, reduzindo o ICMS sobre os combustíveis, sobre o pneu, o ISS sobre a passagem e todos os impostos indiretos que poderiam tornar a passagem muito mais barata para você, cidadão. Muito bem. Agora, quem faz a pergunta é o candidato professor Carlos Alberto, do PSOL. O tema é livre. Para quem o senhor faz a sua pergunta? Eu vou fazer a pergunta para Carlos Eduardo. Pois não. Ex-prefeito Carlos Eduardo, o senhor tem um amigo de infância aqui presente, que é o governador Robson Faria. Vocês governaram juntos aqui a cidade de Natal, um como prefeito e outro como governador, durante 3 anos. Eu queria perguntar ao senhor, quantas vezes o senhor se reuniu com o governador Carlos Eduardo para tratar dos problemas do povo de Natal? 1 minuto e 30. Olha, nós somos de partidos diferentes e eu sou de oposição ao governo do Robson Faria. Então, mesmo exercendo o cargo de prefeito, jamais me neguei a dialogar com qualquer adversário. Das vezes que fui procurado pelo governo do estado, através dos secretários, através dos presidentes de economia mista, por exemplo, o presidente da CAERN, para fazer o saneamento de Natal, nós sempre colaboramos, nós sempre fizemos a parceria, porque acreditamos que no exercício da função nós temos que ter o objetivo comum de atender a coletividade. Sempre persegui isso. Da parte do governo de Robson Faria, nunca teve dificuldade com relação a nenhuma parceria ou nenhuma informação ou a solicitação de absolutamente nada que a prefeitura tenha se negado a ajudar. Então é desta forma que nós nos conduzimos. É tão verdade que fui um gestor testado e aprovado na cidade de Natal, porque nunca administrei com mesquinharia, nunca administrei colocando os interesses políticos na frente do interesse da coletividade. É dessa forma que eu me conduzo na vida pública. 1 minuto e 15. Vocês estão vendo, enrolou na resposta, mas não falou a verdade. O governador Robson Faria e o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, nunca sentaram ao longo de 3 anos para conversar sobre os problemas do Estado ou sobre os problemas do Rio Grande do Norte. Isso é de uma imaturidade política que comprova que a gente tem que se livrar dessa velha política e renovar a gestão pública do Rio Grande do Norte. Não dá para ser dessa forma. Várias soluções da capital, ela passa pelo crivo do governo do Estado. Tem que haver diálogo. O fato de você ser de um partido diferente de outra pessoa não impede que você dialogue e procure buscar soluções para o povo. Aqui em Natal nós temos um gravíssimo problema de transporte público, de ruas congestionadas, e essas ruas, por exemplo, a Tomás Landim, a Felizardo Moura, existe um conflito de interesses entre a propriedade estadual, federal e municipal. Tem que se fazer calçadas, tem que se
tem que se fazer um asfalto para que o acesso à Zona Norte seja mais rápido, mas vocês veem, sem diálogo, é uma prova de imaturidade de ambos os gestores. 1 minuto para a sua réplica. Olha, ele fala em enganação, em mentira, mas não cita fatos. Então, perde completamente a palavra dele, fóruns de verdade, né? O que eu posso dizer e repetir é que à frente da Prefeitura de Natal, jamais me neguei ao diálogo com os adversários, ao diálogo com qualquer setor organizado da sociedade natalense. Sempre fui um prefeito que valorizei o diálogo, que sempre valorizei ouvir. Quem não sabe ouvir, não sabe governar. E eu sempre recebi na Prefeitura de Natal e visitei pessoas que concordavam politicamente comigo e não concordavam politicamente comigo, porque, repito, e nunca é demais repetir, no exercício da função, o nosso interesse é promover o bem comum com fidelidade à coletividade. Obrigado, candidato. Como ficou definido em sorteio, quem faz a pergunta agora é o candidato Robinson Faria, do PSD. E pela ordem natural das coisas, a pergunta dele tem que ser para a candidata do PT, Fátima Bezerra. Eu queria perguntar à candidata Fátima o que ela acha do candidato do PMDB, da família Alves, ter demitido 241 servidores efetivos da Urbana, pais de famílias, muitos entraram em depressão. E como é que ele quer ser governador? Ele que, como prefeito de Natal, não respeitou nem a lei, demitindo o pai de família que trabalhavam na prefeitura. Candidato, 1h30. Bom, quero dar boa noite aos telespectadores. Eu quero dizer o seguinte, veja, o candidato Carlos Eduardo Alves, que foi prefeito de Natal por 12 anos, na verdade não só demitiu os servidores da Urbana, mas atrasou salários, a exemplo também do governador. Ele, por exemplo, usou indevidamente os recursos da Previdência por 2 vezes, assim como o senhor sacou 900 milhões, né, dos recursos da Previdência, dizendo que era para colocar o pagamento em dia do funcionalismo. Isso não aconteceu. O prefeito, volta a dizer, também atrasou salários. Na verdade, nesse aspecto, é como se Carlos Eduardo fosse o Robinson de Natal. Mais do que isso, eu acho que se apresentar aqui como novo, quando ele, na verdade, reedita o maior acordão da história política do Rio Grande do Norte. Em 2014, ele teve uma recaída, voltou para o seio da sua família, aquele acordão liderado pelo então deputado Henrique Eduardo, e agora ele reedita esse acordão, trazendo inclusive a família Rosado também. Eu quero, portanto, dizer ao Rio Grande do Norte que estou preparada para governar esse Estado. Um governo não a serviço das oligarquias de 3 ou 4 famílias, mas um governo que vai governar para todos e todas. O senhor tem 1h15 para a sua réplica. O candidato Carlos Alves realmente não nega que é primo de Henrique Alves, porque ele é cara de pau igual ao seu primo Henrique Alves. A resposta dele é de quem é cara de pau. Ele saiu, voltou da família Alves, de acordo com a sua conveniência. Natal é um desastre. Ele pôs de gestor porque ele tem a proteção dessa mídia, da sua família. Prefeito, eu construí 49 escolas em tempo integral. O senhor fez quantas? Em 12 anos. E o discurso dele é qual é? Eu mandei consertar Natal. Por quê? Ele mandou limpar Natal, que herdou de Micarla. Então ele faz um discurso em cima da gestão de Micarla. Agora quer jogar esse mesmo discurso que ele fez para se eleger prefeito por conta da gestão de Micarla em cima do governador. Mas eu estou consertando o que a sua família deixou de prejuízo para o RN. Eu estou consertando o Estado com obras históricas, como Natal, Saneada, Anel Viário Metropolitano, a Moema Dox que você não fez, eu estou fazendo, com ciclovia, obras históricas, que ele não teve competência nenhuma. A obra mais feia do Nordeste é a de Natal, totalmente degradada, que o prefeito não tem visão de gestão. Candidata. Olha, eu quero aqui dizer que em matéria de gestão incompetente, de perfil conservador, tanto o ex-prefeito Carlos Eduardo como o governador
né, têm muito em comum. Volto aqui a repetir, ambos, né, usaram o dinheiro da Previdência, ambos, inclusive, atrasaram salários. No caso do prefeito, por exemplo, 12 anos à frente da prefeitura e sequer fez a licitação de transporte, penalizando o povo de Natal. O professor Carlos Alberto tem razão, com a passagem cara e um transporte ineficiente. Eu costumo dizer que o papel de um prefeito não se resume a tirar o lixo, a tapar um buraco aqui e acolá. Muito mais do que isso, é pensar em fazer obras estruturantes para a cidade. Prefeito que não conseguiu sequer garantir a iluminação em toda Natal, está aí a Zona Norte e Oeste às escuras, contribuindo inclusive para agravar o problema da violência em Natal. Ok, a última a perguntar nesse bloco é a candidata Fátima Bezerra, do PT, que tem que perguntar para o candidato Breno Queiroga. Pois é, vou voltar ao tema da segurança, Breno. O Rio Grande do Norte é o estado mais violento, né, do país. Uma verdadeira tragédia para a população e para o desenvolvimento do nosso estado. Como governador, eu vou enfrentar com rigor a criminalidade. Nós vamos aumentar o efetivo policial, investir em inteligência e capacitar a Polícia Civil e o ITEP para fazer uma investigação eficiente. Sua opinião? Segurança pública tem que se resolver em 3 eixos. O primeiro eixo é estancar a fábrica de vulneráveis que foi criada nesse estado. A nossa sociedade, por não ter uma saúde pública de qualidade, por não ter educação pública de qualidade e por não ter oportunidade de emprego, especialmente para os jovens, se transformou em uma fábrica de vulneráveis. Mas nós temos também que reduzir a impunidade. E nós vamos modernizar a segurança pública do estado do Rio Grande do Norte e valorizar o policial. Policial valorizado, população segura. Processos bem formatados dentro do prazo, que quando cheguem na mão do juiz, o juiz consiga manter o bandido preso, manter o bandido na cadeia. E o terceiro eixo é resolver o problema das nossas penitenciárias, as universidades do crime. As nossas penitenciárias, por não funcionarem da forma correta, são verdadeiras universidades do crime que o bandido entra iniciante e sai um bandido profissional. Também com muita tecnologia, vamos modernizar e implementar os protocolos internos de funcionamento das penitenciárias para que o bandido saia da penitenciária menos perigoso do que ele entrou, com todo um rigor de controle. Segurança pública é feita dessa maneira, com muita tecnologia. São Paulo, há 10 anos atrás, era o terceiro estado mais violento desse país. Hoje, São Paulo é o menos violento. O Rio Grande do Norte era o terceiro menos violento. Hoje, o estado do Rio Grande do Norte é o mais violento. O que São Paulo fez há 10 anos atrás que nós não fizemos? Exatamente isso que eu estou propondo fazer. Tecnologia, valorização do policial e acabar com a fábrica de vulneráveis que se tornou nossa sociedade. Candidato. Bom, é fato que a segurança é um problema a nível nacional, mas é fato que o atual governo fez uma gestão ineficiente, reduziu o orçamento, inclusive, nessa área e conseguiu, inclusive, piorar aquilo que já era ruim. Eu quero aqui aproveitar, inclusive, para mais uma vez dizer ao povo do Rio Grande do Norte, eu destinei uma emenda de 5 milhões, a emenda de bancada no ano 2018, para a segurança pública, que o governo Temer simplesmente não liberou. Esse dinheiro, por exemplo, daria para garantir cursos de formação para 500 policiais. Meu Deus, daria para comprar tanta coisa, colete, enfim, os equipamentos de proteção dos policiais. Aliás, por falar nisso, vocês sabem quais são os candidatos aqui que apoiam a presidente? Por exemplo, eu vou começar pelo governador, que apoia o governador, o candidato do presidente Temer, e não deu sequer um telefonema para desbloquear esses recursos. Assim como o outro candidato aqui, das oligarquias, que os aliados dele são aliados do Temer também. Daí eu aqui afirmar o orgulho que eu tenho de apoiar o ministro Fernando Haddad. Fez muito pela educação e vai fazer pela segurança. O senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. 96% das pessoas que estão presas nesse estado vêm de comunidades socialmente vulneráveis. Comunidades onde a população foi esquecida, sem posto de saúde, sem escola de qualidade, sem saneamento, sem oportunidade de emprego. 93% não tem o ensino médio concluído. 86% não tem o ensino fundamental concluído. Uma demonstração clara que a falta de educação pública de qualidade e a ausência do Estado tornaram o nosso estado mais violento do país por causa disso. Uma demonstração clara que também Natal foi eleita a cidade mais violenta do país por esse motivo,
por ausência do serviço por qualidade, especialmente nos bairros mais pobres. Isso nós vamos combater, mas nós não vamos passar a mão na cabeça de bandido. Bandido no governo de Breno vai ser tratado como bandido. Bandido vai ter medo de polícia. A polícia vai ser valorizada, bem equipada e organizada para ter muita eficiência no combate ao crime no estado do Rio Grande do Norte. Obrigado, candidato. Antes da gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria lembrar que o candidato Carlos Eduardo pediu 3 direitos de resposta que não foram concedidos pela produção porque são fatos de conhecimento público. E assim a gente encerra esse primeiro bloco de debate entre os candidatos ao governo. Voltamos já.